Vamos iniciar, então, a sessão de julgamento do período da tarde do dia 8 de julho de 2020, da segunda turma ordinária da quarta Câmara, da segunda sessão do CARF. Estão presentes os seguintes conselheiros: Francisco Biapino Luz, Gregório Heckman Júnior, Márcio Augusto Skeff Salem, Renata Torati Cassini, Rafael Mazer de Oliveira Ramos, Luiz Henrique Dias Lima, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Dene Medeiros da Silveira. Não teremos sustentação oral nessa sessão e vamos iniciar o julgamento desse período da tarde pelo item 216 da pauta, de relatoria do conselheiro Márcio. A recorrente é BSB Service Limitada, empresa de pequeno porte, EPP. Márcio, pode então passar a leitura do relatório e na sequência pode passar ao voto. Se for possível fazer um resumo, desde já agradeço. Pode começar. O lançamento é decorrente de exclusão do Simples Nacional da empresa em cima destacada, que motivou, então, a aferição das contribuições previdenciárias no período de 1º de janeiro, no período de 2006 ao longo. Eu não vou entrar no relatório, o relatório pode ser resumido a isso, é bem simplesinho. Então, a exclusão dela do Simples potencializa, provoca o motivo para fazer o lançamento das contribuições previdenciárias. O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade. A súmula 77 do CARF está correto o procedimento de lançamento de ofício dos créditos tributários decorrentes da exclusão do Simples, ainda que pendente de julgamento a manifestação de conformidade manifestada contrariamente ao ADE. Aí eu trouxe o excerto da súmula, e faz sentido, porque se a gente fosse esperar terminar o julgamento do ADE, da manifestação de conformidade, já teria decaído eventual tributo. Bem, o efeito imediato da exclusão do regime simplificado da Lei 9317, então aqui é o Simples Federal, não o Simples Nacional, é a tributação pelas regras aplicáveis às empresas em geral por força do artigo 16 da lei citada. Contra a vedação à reinclusão no Simples e a edição do ADE, que esse é o ADE que excluiu o contribuinte manejou manifestação de conformidade e também mandato de segurança, tendo sua tramitação sido resumida pelo despacho de arquivamento nos autos do processo número tal. Esse processo é o processo que julgou a manifestação de conformidade. Então, a gente vê aqui, consoante expediente processual, foi dado provimento à apelação interposta pelo impetrante para reformar a sentença recorrida, afastando a extinção do feito, sem apreciação do mérito, e nos termos do artigo 515, parágrafo 3º do antigo CPC, foi concedida segurança pleiteada para afastar o ADE, que excluiu a impetrante do Simples com efeitos a partir de janeiro, restando anulado os demais atos dele decorrentes. Tendo em vista que a última decisão proferida nestes autos transitou em julgado em 29/2 de 2016, que os atos encontram-se arquivados desde 27/1 de 2017. Para que não restem dúvidas, a apelação civil citada aqui assim decidiu, considerando que ela não necessita de profissional, aqui na verdade é a decisão que considera a segurança pleiteada. Portanto, a ação judicial teve desfecho favorável ao contribuinte com trânsito em julgado, anulando não apenas a exclusão do regime simplificado, mas os atos desta decorrentes. Cabe-me, pois, aqui eu coloquei considerar insubsistente, mas na verdade anular mesmo o lançamento do debicad número tal, já que os atos decorrentes incluem-se também o lançamento. Só vou fazer essa breve mudança. Então, cabe-me, pois, anular o lançamento no debicad aí. Ante o exposto, voto em dar provimento ao recurso voluntário, anulando o lançamento. Eu pergunto, anula o lançamento e também a decisão de primeira instância, ou só basta anular o lançamento e é satisfatório para o trâmite processual? Por que anular, Márcio? Está bem claro na decisão, restando anulados os demais atos decorrentes. Eu acho que é cancelar o lançamento. O lançamento está correto, não está invadindo nulidade, né? Quando ele fez, estava correto. O Gregório travou. Oi? O Gregório travou. Travei? Travou.
Vou recarregar aqui a página. Não, eu concordo, Denis. Eu acho que no caso aqui é cancelar o lançamento mesmo, né? Mas lembrando o ato decorrente, o Poder Judiciário determinou anular os atos dele decorrentes. Na prática, não vai fazer nenhuma diferença, o resultado prático. Eu acho que, processualmente falando, porque não teve uma nulidade, não teve nulidade nesse lançamento. Como é que você anular o que não teve nulidade, né? Teve nulidade. Eu vou te contar qual a nulidade. Vício de existência. Ele não poderia existir porque ele era ingresso no Simples. No mandato de segurança, que concede a segurança e defere a permanência dele no Simples, é o motivo que autoriza a existência do lançamento. Se ele nunca saiu do Simples, portanto, nunca saiu. Mas não é um lançamento para prevenir decadência? Não foi um lançamento? Ele lançou porque ele foi excluído do Simples, era para a constituição do crédito tributário mesmo. Não é lançamento de possibilidade. Eu acho mais aconselhável cancelar mesmo, assim, né? Não vamos questionar, mas anular por quê? Foi nulo? Era um ato nulo? Não sei, assim, né? Você faz questão de deixar anular? Como o efeito prático, para mim, o efeito prático é o mesmo para o contribuinte, cancelamento ou anulação, eu voto de acordo com o entendimento majoritário da turma, e principalmente na minha colega principalista Renata, como ela entender, que eu dou muita vênia ao entendimento dela, eu me curvo muito aos entendimentos dela em matéria processual, então, assim, é uma questão de ordem processual. Linda! Então... Porque, inclusive, você cita uma súmula aqui, né, do CARF, que, ó... Deni. Eu não acho que precisa perder muito tempo. A exclusão do Simples... Acho que não precisa perder muito tempo. Eu vou te falar o que eu faria se fosse eu. Nesse ponto, o juiz está dizendo o voto para excluir o impetrante que exclui com efeitos a partir de 1 de 2006, restando anulados os demais atos deles decorrentes. Sim, acho que foi uma forma dele falar, mas eu acho que o Deni, nesse ponto, eu também acho que naquele momento não era nulo aquele ato, ele tinha razão naquele momento. Eu acho que eu também cancelaria, sim, o lançamento, porque o efeito prático é o mesmo, de fato não tinha ele não estava cometendo nenhuma nulidade, né, infringindo uma norma, eu também cancelaria nesse momento. E, Márcio, a própria o juiz está anulando os efeitos, né, ali, mas eu acho que a gente aqui, falaria em cancelar mesmo. A própria súmula 77 fala que a possibilidade de discussão administrativa do ato de exclusão não impede o lançamento. Entendeu? Tudo bem, eu não tenho objeção. Eu acho que a fiscalização fez certo. Oi? Mas a súmula não fala em discussão judicial, é administrativa. Mas eu não tenho o efeito prático, para mim, eu não vou me estender aí. Eu também acho que seria... Quando eu concordar em cancelar o lançamento, eu também estou de acordo, não tem problema nenhum. O efeito é o mesmo, o contribuinte vai ter o provimento necessário dessa demanda. Eu acho que seria até preciosismo a gente entrar nesse ponto. Eu acho que o efeito aqui, eu falaria em cancelar, porque quando ele lançou, ele não estava fazendo nada ilegal. Então... Eu deixaria como você deixou no teu voto original ali, que está cancelar, né? Cancelar o lançamento. Olha só. Embora o juiz podem anular. Pelo que eu entendi aí do relato do Márcio, na verdade, a gente está tratando de um cumprimento da decisão judicial, né? Não é isso, Márcio? Se é cumprimento judicial, esse processo não era para ser julgado, porque não vai ser o encaminhamento do Márcio que vai determinar ali. Ali já está determinado com a decisão judicial. Quando ele reconheceu que o conflito da súmula 1, né, ou 2, né, Eu estava pensando naquela história lá da concomitância, mas era isso que eu ia falar, mas... Eu pensei inicialmente, mas o que eu estou entendendo aí é um mero cumprimento judicial. O que nós vamos votar aqui é totalmente irrelevante para o contribuinte. Ele já ganhou a causa.
Até porque o Esse processo processo aí é só voltou. cumprimento. Ele tem que ir para a unidade para a unidade cumprir a decisão. A gente vai decidir o que aqui? Se o juiz já mandou cancelar todos os atos que vêm depois. Né? A gente vai dizer que Pois, eu até entendo essa discussão, mas se a gente colocar aqui, como o Márcio fez, dar provimento, cancelando o lançamento, encerra o caso, o processo é arquivado e fica tudo certo. Se você não conhecer, vai dar uma repercussão e deve aquele questionamento, será que não... melhor já conhecer, já julgar o recurso. A concomitância estaria caracterizada no processo paralelo de exclusão do simples. Isso, perfeito. A concomitância está ali, porque o objeto da ação é a exclusão do simples. Claro que esse objeto tem reflexos. Eu não acho que exista concomitância nesse caso, por mais É por isso que eu não falei em concomitância. O Rafael trouxe, mas assim, no primeiro momento eu cheguei a pensar, mas eu também afastei, porque eu entendo como você está dizendo aí, exatamente o que você está dizendo, você está correto. Só que eu acho que a nossa decisão que a gente vai tomar aqui, ela é totalmente relevante. Esse processo era para estar no subjúdice lá na unidade para simplesmente cumprir a decisão. Você vai dizer, vai cancelar, mas o juiz já mandou cancelar. Você vai cancelar o quê se o juiz já mandou, né? Tá. O que você vai dizer é desnecessário. Márcio, eu manteria o teu voto, do jeito que você fez, pode ser? Tudo ok? Pode votar, então. Colegas, alguém diverge do voto do relator? Não, de jeito nenhum. Eu acho assim que talvez fosse interessante, mas tudo bem, eu não vou falar não, porque a gente é proibido de falar sobre os votos, né? Eu vou só votar. Eu vou só... Eu tô assim, desconfortável para votar, porque eu tô votar uma coisa que já foi determinada pelo juiz, né? Dá a impressão que a gente está ratificando a decisão judicial. É isso que está me incomodando, né? Não, tudo bem. Posso prosseguir, Dani, para o próximo? O item 216 ficou então. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário, cancelando-se o lançamento. Ok? Cancelando-se o lançamento. Ok. Agora era bom talvez você dizer, cancelando o lançamento em cumprimento da decisão judicial, né? Não, eu não vou falar. Porque a gente não analisou o mérito do ele está cancelando. Não existe mérito analisado nesse caso, Luiz. Porque a justiça não pediu para cancelar esse lançamento. Ela anulando os atos decorrentes, mas daí... Sim, entre os quais esse lançamento, né? Mas vai dar questionamento. Se a gente colocar isso, vai dar questionamento. Então, eu voto pelas conclusões, fica mais fácil. Ok, votou pelas conclusões o conselheiro Luiz. Votou pelas conclusões o conselheiro Luiz Henrique Dias Lima. Tá. Ok, Luiz. Vamos então para o item 217 do mesmo contribuinte, porém, a autoria do Márcio. Geralmente diferente. Então, a mesma coisa da prática, então, o lançamento decorrente de exclusão do simples, porém, exclusão do simples de outro ato que aconteceu de 1º de novembro de 2002 a 31/12 de 2005. Eu não vou, eu peço permissão à turma para não ler toda essa parte que eu já li, até a apelação civil. Vou começar a leitura do voto a partir da página 5, tá bom? Penúltimo parágrafo da página 5, para ter fins de economia. Bem, em contrapartida, perceba que os efeitos da decisão judicial alcançaram apenas o afastamento do ato declaratório executivo 31/2006, e é bem claro que ele especifica o número do ato declaratório, né, dentro da decisão, que excluiu o contribuinte dos simples com efeitos a partir de 1º de janeiro, e não do ADE 567-551, que excluiu o contribuinte do simples com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2002, e cuja existência no mundo jurídico que fundamenta o lançamento tirado neste debicade. Excluiu o contribuinte e cuja... Está certo. Contra este ADE, então, contra esse ADE anterior, não houve manejo de manifestação de conformidade, tratando-se de decisão administrativa definitiva. Por estas razões, eu indefiro o pedido de suspensão do processo administrativo e rejeito a nulidade inventada. Ele faz o pedido para suspender até o julgamento, até a decisão, mas não tem decisão a ser aguardada, e a nulidade seria também a possibilidade de efetuar o lançamento, porque ele acredita estar no simples, né, até decisão transitar.
Com relação ao tópico 4 do desenquadramento, em que o contribuinte defende a opção e a permanência no simples em face de não haver vedação expressa nas atividades de comércio, prestação de serviços, de manutenção, mecânica, elétrica, caldeira, montagens, não conheço o pedido por incompetência da segunda sessão de julgamento e apreciar a exclusão referente ao simples, matéria de atribuição da primeira sessão de julgamento nos termos do artigo 2º, parágrafo 5º do RICAF. Como ele não manejou manifestação de conformidade da exclusão, porque o ato da exclusão é um ato complexo. Quando a gente exclui o contribuinte do simples, a gente também abre margem para efetuar lançamentos. Então, os lançamentos, eu acho isso até um pouco errôneo, mas os lançamentos ficam pulverizados dentro aqui do CAF, eles podem pulverizar em 3 sessões. Eles podem lançar IRPJ, CSLL na primeira, contribuição social previdenciária na segunda, como é o nosso caso, PIS e COFINS na terceira. E todos eles ficam meio reféns do julgamento da primeira, que vai julgar a manifestação de conformidade do Simples Nacional. Só que, nesse caso, ele não manejou manifestação de conformidade, é um fato precluso dentro da esfera administrativa, já virou coisa julgar. Ele está excluído, basicamente. Então, e a gente não pode entrar no mérito da exclusão, porque não é matéria de nossa competência. Então, nesse ponto, eu não conheço. Recordo que o presente processo consiste exclusivamente no lançamento das contribuições previdenciárias, nos termos da legislação retrocitada, após o contribuinte ser excluído do Simples por decisão definitiva, sem ter enfrentado com recurso cabível. Não houve apresentação tempestiva da manifestação de conformidade, fato destacado neste despacho decisório aqui que trago. Com relação à aventada ilegalidade da taxa de juros Selic da decadência parcial do lançamento, aqui eu valho-me do permissivo do artigo 57, parágrafo 3º do RICAF, e reproduzo a decisão de primeira instância. Então, ele alega a decadência do período de 11 a 13 de 2002, sendo que ela foi cientificada no lançamento 27 de 3 de 2007. Aplicando-se para fins do cômputo prazo, parágrafo 4º do artigo 150, por ter havido pagamento antecipado, segundo o qual o prazo de 5 anos conta-se a partir da ocorrência do fato gerador, a competência mais remota para a qual poderia haver lançamento é 3 de 2002. Assim, os valores referentes a essas competências apontadas pela empresa não se encontram decaídos, que seria até o final de 2002, uma vez lançados dentro do prazo de 5 anos definido pela legislação atualmente em vigor. E quanto à taxa Selic, eu me furto a leitura, porque a gente já tem um entendimento firmado dentro dessa turma em matéria da legalidade dela. Em relação ao pedido de aplicação do parcelamento da lei, ele pede a aplicação dos benefícios do parcelamento da lei 11.941. Este deve ser dirigido ao setor competente na unidade jurídica que jurisdiciona o domicílio tributário do sujeito passivo, fora da nossa competência, portanto, devendo também essa demanda não ser conhecida. De todo exposto, tendo conhecido o trâmite judicial e suas consequências administrativas e a definitividade da decisão que exclui o contribuinte do Simples, forçoso reconhecer a procedência do lançamento, a legalidade da aplicação de taxa de juros e a ocorrência de decadência nestas competências, 11 e 13 de 2002. Quanto ao pedido de trancamento da representação fiscal, também somos incompetentes. Meu voto, presidente, é no sentido de não conhecer o argumento do desenquadramento por incompetência desta segunda sessão de julgamento e também não conhecer o argumento a favor da adesão, eu acho até para ficar mais claro, e não conhecer o argumento a favor da adesão ao parcelamento, também por incompetência, e na parte conhecida, negar provimento. É um caso que eu pesquisei bastante, porque pela decisão judicial anterior, que reincluiu ele no Simples em 2006, eu realmente eu acredito até no direito material dele, mas infelizmente o direito material não suplanta o direito processual nesse ponto, e processualmente falando, ele não tomou as devidas cautelas necessárias para ver esse direito resguardado. Por isso, presidente, mas por isso também eu voto, é o meu voto. Só um instantinho, Márcio, estou só finalizando aqui.
Eu só fiquei com um pouquinho de dúvida em relação ao parcelamento. Ó, alguém diverge do voto do relator? Alguém diverge? Ninguém diverge? Qual a dúvida em relação ao parcelamento, Dani? Ele Eu- só tem o parcelamento. Não, como colocar aqui no dispositivo? Eu acompanho teu voto também. Veja, eu redigi assim, então, o dispositivo. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação referente ao desenquadramento do Simples Nacional e da alegação referente à adesão ao parcelamento previsto na Lei 11.941 de 2009, por incompetência da segunda sessão de julgamento do CARF, para se pronunciar sobre essa matéria. E, na parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento. Olha, eu vou só ler aqui a transcrição do pedido dele em matéria de parcelamento, para ver se te ajuda na redação do dispositivo. Não, é que é o seguinte, ó, o desenquadramento do Simples não é de competência da segunda sessão, é da primeira sessão. O parcelamento é assim, ó. Ele fala assim, ainda caso não seja entendimento de vossas senhorias, qual seja para cancelamento, julgar procedente, determinando, aí item 3, os benefícios introduzidos pela Lei 11.941, especialmente no artigo 10 e seus parágrafos. Então, pode botar assim, né? Não conhecer o pedido de gozo dos benefícios, como ele pediu. Acho que pode ficar... Você sabe que toda vez que ele pede nos meus processos, sempre foi assim, né? E pede parcelamento, eu não deixo de conhecer aquele pedido, né? Eu conheço o pedido, só que daí no final sempre eu falo assim, ó, quanto ao pedido de parcelamento, esclarecemos que não cabe a essa autoridade, tal pedido deve ser direcionado à unidade de origem, sabe? Eu coloco alguma coisa assim, eu não entro nessa questão de que não conheço. Até eu aproveito o fato de tratar para dizer, orientar ele, né? Esse pedido deve ser direcionado, tal, não sei. Eu não costumo, assim, dizer que não conheço, né? Mas daí... É matéria de não conhecimento, porque é matéria de competência, mas não vejo também problema se for mudar a redação no voto para dizer quanto ao pedido de parcelamento, mas é porque é um pedido expresso, às vezes é um pedido en passant, esse é um pedido expresso na seção de pedidos. Por isso que eu digo, não conheço, até para não precisar enfrentar ou não precisar trazer mais nada a respeito dele. Tá. Então, ó, não se conhecendo a alegação referente ao desenquadramento do Simples Nacional, tá? Por incompetência da segunda sessão do julgamento do CARF para se pronunciar sobre essa matéria, e não conhecendo... Ambos são por incompetência. Pode botar só por incompetência. Voto por não conhecer das presentes matérias, desenquadramento e pedido de adesão ao parcelamento da Lei 11.941 por incompetência desta sessão de julgamento. É que o desenquadramento, sim, é da segunda sessão de julgamento, incompetência. O parcelamento é do todo o CARF, né? O CARF é incompetente, né? Então tem que separar aqui. Não se conhecendo da alegação referente ao desenquadramento do Simples Nacional por incompetência dessa segunda sessão de julgamento do CARF e não conhecimento da alegação referente à adesão ao parcelamento previsto na lei por falta de competência, deste conselho, pois é, parcelamento.
Dene, eu vou tornar a tua tarefa mais fácil. Eu volto lá no voto, então. Em relação ao pedido de parcelamento, eu não preciso botar não conheço, eu tiro do meu dispositivo. Vai ficar na mesma. O sentido é o mesmo? Você coloca lá no voto? Coloco. Você, de repente, até não precisa colocar que não conhece. Não, eu vou colocar que eu sou incompetente para apreciar e o Isso, beleza. sentido É. para agilizar o nosso fluxo hoje à tarde, para a gente não ficar perdendo assim. A gente está parando, eu mudo aqui, eu dou uma mudançazinha, não tem problema. Por exemplo, é comum no CARF, a nossa turma deve ter algum conselheiro que pensa assim, matéria inconstitucional, por exemplo, né? A gente não pode se pronunciar sobre inconstitucionalidade, né? Eu não deixo de conhecer essa matéria quando ele alega no recurso. Só que quando eu vou votar, eu falo, olha, não sou competente para se pronunciar sobre isso, né, e tal, e não, mas eu não coloco que não conheço essa matéria, mas tem conselheiro que coloca, não está errado, né, são formas diferentes de fazer, de redigir, né, mas então, se você concordar, vai facilitar aqui na minha redação no dispositivo, porque a questão do simples, do enquadramento, é 100% da primeira sessão, não é da nossa, aí a gente não tem competência mesmo. Com relação ao parcelamento, eu teria que dizer que o CARF não é competente, mas aí eu tenho um receio, em 100% dos casos envolvendo parcelamento não é competente, aí não sei, assim, eu fico um pouco na dúvida. Nesse caso aqui não é, Então, eu posso deixar, então, só a questão do desenquadramento como não conhecimento. Posso? Sim, eu mudei só esse parágrafo, botei em relação ao pedido de aplicação do parcelamento da Lei 11.941, o registro deve ser dirigido ao setor competente na entidade preparadora, que justifica o nome seguinte do cargo do sujeito passivo, não está no rol de competência do cargo. Tá. Perfeito, daí fica ótimo. Daí não... Então, ficou assim, colegas, acordam os membros do colegiado, esse é o item 217, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação referente ao desenquadramento do Simples Nacional, por falta de competência da segunda sessão de julgamento do CARF, para se pronunciar sobre essa matéria. E na parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento. É isso aí. Agora, nós vamos passar para... e esse aqui Agora vamos para o item 218, do Rafael. Rafael, o item 218 de sua relatoria é o processo da contribuinte Maria do Carmo Barcelos Martins. Já está disponível lá, né? Ele tem 8, ele é paradigma de 8 processos. Deixa eu ver. Aqui. Deixa eu ver aqui. Se for, uau! E só contribuinte diferente uns dos outros. Tem vários repetitivos. Bom, seguinte... mês passado, nós tivemos, o Francisco apresentou quase 20 e poucos processos de multa por atraso de obrigação acessória. Está lembrado, Francisco, da entrega da GFIP? Sim, 24. 24, tá. Eu estava entre 20 e 30. A mesma situação, tá? Lógico que eu vou reler só para lembrar a situação. Tá? São entregas de GFIP a destempo, aí vem a alegação de prescrição, que na verdade seria a decadência e caráter da multa e denúncia espontânea, tá? Então eu vou ler a questão processual, mas a parte legal eu vou pular para não estender muito. Pode ser? Então vamos lá, processo 218 da pauta, Maria do Carmo Barcelos Martins. Trata-se de auto-infração por descumprimento de obrigação acessória relativa à entrega de guia de recolhimento de FGTS, informações da Previdência Social e GFI, fora do prazo fixado na legislação. Conforme disposto no artigo 32, inciso 4º, parágrafo 9º, inciso 4º, parágrafo 9º da Lei 8212 de 91, com redação dada pela Lei 11.941
941 de 2009. O contribuinte entregou a GFIP referentes às competências 1 a 3 de 2009 a destempo, ensejando a aplicação da multa disposta no artigo 32A da lei mencionada, com a redação dada, no valor de R$500 em cada competência de atraso na entrega conforme discriminativo abaixo. Ainda, do lançamento em folha, lançamento em 3/1 de 2014, folhas 15 a 27, a contribuinte recorrente apresentou, intimado do lançamento em 3 de janeiro de 2014, folhas 15 a 27, a contribuinte recorrente apresentou tempestivamente a impugnação, folhas 41 e 42. Quanto do julgamento da RJ, folhas 53 e 57, manteve o lançamento, julgando improcedente a impugnação apresentada conforme o dispositivo final. Do exposto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação, mantendo as multas por atraso na entrega das declarações. Intimada, a contribuinte interpôs recurso voluntário, no qual protestou pela reforma da decisão. Sem contrarrazões, é o relatório. Da admissibilidade do recurso voluntário. O recurso voluntário, folhas 68 a 76, é tempestivo e tem demais requisitos de admissibilidade. Entretanto, será conhecido em parte. Da análise da impugnação, observe que a contribuinte abordou que não concorda com a referida multa, entendendo por excessiva, de R$500, dado que o crédito tributário era de R$ 32,20, questionando também a aplicação da penalidade somente agora, já que a infração foi cometida em 2009. Poderia até ser justa a cobrança, se o valor da penalidade de correspondência ao justo. E invoca o artigo 138 do CTN, porque, antes de qualquer procedimento fiscal, promoveu a entrega de tais demonstrativos cumprindo a legislação. Aí agora, em recurso, ela inova. Apresenta prescrição, falta do princípio da publicidade, caráter educativo da multa, violação do artigo 146, denúncia espontânea e da interpretação do artigo 32. E, nesse caso, destaca a previsão dos artigos 16, inciso 3º e 17 do Decreto 70.235 de 72. A impugnação menciona os motivos de fato e de direito e fundamenta os pontos de discordância e as razões de prova a seguir. Considerar não impugnadas matérias que não tenham sido expressamente. Aí, o oportuno traga um julgamento aqui do CARF, nesse sentido, dois, na verdade. Nesse sentido, confrontando as razões de impugnação e recurso, tem-se a delimitação da matéria a ser analisada. Prescrição, que se trata de matéria de ordem pública, caráter educativo da multa e denúncia espontânea. Portanto, restam prejudicadas as análises e demais razões de mérito, apresentadas em recurso voluntário, uma vez que não foram abordadas em impugnação ou qualquer outra oportunidade, resultando em flagrante preclusão consumativa. Da prescrição. Bom, posso continuar, né? Da prescrição, matéria de ordem pública. Embora alegada a prescrição, trata-se a fundamentação de decadência contra a constituição da multa aplicada. Aí eu trago a fundamentação dela. Ao analisar os autos, assim como destacado no relatório acima, a recorrente foi intimada em 3/1 de 2014 via correio AR, folhas 15 a 27. Por se tratar de descumprimento de obrigação acessória, destaca a súmula abaixo, a súmula CARF 148. Logo, tendo o período de apuração em 2009, de janeiro de 2009, dezembro de 2009, e a contribuinte recorrente foi intimada no lançamento em janeiro de 2014, dentro de 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte, é aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Regra do artigo 136, inciso 1º do CTN. Tem-se que não ocorrer a decadência alegada pelo alegado, motivo pelo qual voto por negar, provavelmente é esquisito. Posso continuar? Do caráter educativo da multa. Ao analisar o quadro abaixo, com protocolos de entrega em 2001 e respectivos vencimentos em 2009, tem-se cumprimento da obrigação acessória de externo. Aí eu reproduzi o quadro do lançamento. A multa aplicada no presente caso está prevista no artigo 32A, inciso 2º, parágrafo 2º, inciso 1º, parágrafo 3º, inciso 2º da Lei 82.12 de 91. Destaco abaixo. Diante do fato e da previsão legal, o agente fiscalizador encarregado funcional da verificação do cumprimento da obrigação, que conforme a previsão legal, obriga a aplicação da penalidade conforme a disposição legal. Essa obrigação de cumprimento está prevista no Código Tributário Nacional, e trago aqui.
Logo, não ocorreu qualquer erro na aplicação de multa prevista na lei ou excesso praticado. Ademais, tem que a defesa a este conselho se pronunciar sobre a nacionalidade de lei tributária, conforme súmula 2. Logo, voto por manter a penalidade aplicada. Posso continuar? Da denúncia espontânea. Conforme verificamos acima no relatório, o primeiro questionamento da consulente diz respeito ao procedimento para instauração e instrumentalização da denúncia espontânea, de que trata o artigo 138 do Código Tributário, CTN, sob a alegação de que não existe regulamentação específica a esse respeito. Tem um 10 aqui a mais, não. Opa. Peraí, gente, eu apaguei um negócio errado. Viu, colegas, enquanto ele apaga ali, é só um comentário. Toda vez que um conselheiro olha para mim e fala assim, posso continuar? E eu falo, pode. Se alguém de vocês quiser que ele pare, faça algum comentário, vocês querem falar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? No meu entendimento, dá para continuar. Se alguém de vocês achar que é bom julgar algum item separado, é só falar, tá bom? Pode continuar, Rafael. Eu trago o artigo 138. Eu trago o artigo 138 do CTN. Então, para que ocorra a denúncia espontânea e a consequente exclusão da responsabilidade sobre multas, os requisitos essenciais da norma devem ser preenchidos. Para tal, o contribuinte terá que efetuar a autodenúncia antes de qualquer procedimento do fisco, e essa deverá ser feita por meio de declarações contidas na legislação tributária que dispõe das obrigações acessórias. A própria norma tributária prevê a forma como os débitos deverão ser confessados perante a Receita Federal do Brasil, por meio das declarações de obrigações acessórias, não cabendo, contudo, escolher outro meio para comunicar a ocorrência de denúncia espontânea ao proceder o pagamento integral do tributo devido e acompanhado dos juros, que pode ser corroborado pelo artigo 16 da Lei 9779 de 99. Acrescento o previsto no Decreto-Lei 2124, de 13 de junho de 84. Dessa forma, e por meio das obrigações acessórias estipuladas pela Secretaria da Receita Federal, que o contribuinte fará sua autodenúncia, observando a legislação tributária que disciplina as declarações referentes ao tributo que o contribuinte pretende adquirir, inclusive é também o que se depende do ato declaratório da PGFN, número 811. Está aqui o ato declaratório. Posso pular essa parte aqui para o final? Acho que a gente está batido isso, né? É importante destacar que, a despeito do que foi defendido pela recorrente, não cabe denúncia espontânea de obrigação acessória, visto que essa se refere à obrigação tributária principal, e o Instituto se presta a reparar o tributo e os juros não pagos pelo contribuinte, e, como consequência, afasta o pagamento das multas referentes ao não cumprimento da obrigação principal. Porém, a prestação desse tempo da obrigação acessória pelo sujeito passivo para configurar a denúncia espontânea da obrigação principal não elide da multa referente ao descumprimento da obrigação acessória, posto que são obrigações autônomas, conforme solução de consulta número 233, COSIT, de 16 de agosto de 2019. Com efeito, se o fundamento da denúncia espontânea simultaneamente permitir que o infrator informe às autoridades do seu ato e também recompõe, repare que o dano do prejuízo causado, ou prejuízo causado, somente é possível admitir a denúncia espontânea, tributária e administrativa, se não for violada a essência da norma, suas condições, objetivos e consequentes, se for possível reparação. Logo, entendo que não ocorreu a denúncia espontânea, razão pela qual voto no sentido de manter o lançamento da multa. Caso exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Daí como eu voto. Ok, colegas. O conselheiro relator, então, em relação ao item 218 da pauta, está encaminhando por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Não. Alguém diverge do voto do relator? Não. Então, no item 218 ficou. Os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário.
E esse dispositivo vai ser replicado nos repetitivos, que são os itens 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226 e 226, né? Aí o próximo já é o do Francisco. Bem, fizemos vários, né? Vários agora. Antes da gente adentrar agora, começar o item 227 do Francisco, deixa eu só retomar aquele processo do Márcio. Eu estou sofrendo aqui, Márcio. Eu estou sofrendo aqui com nesse item 217 aqui, sobre esse... Eu estou sofrendo, porque era um processo que eu acho que o contribuinte tinha direito, não poderia ter a favor dele. Não, eu estou sofrendo com relação ao não conhecimento. Agora, antes era o conhecimento do parcelamento, agora o não conhecimento da exclusão por incompetência. Na verdade, a exclusão já transitou em definitivo no administrativo, né? Mas ele trouxe argumentos para ser reenquadrado. O que transitou, na verdade, foi a exclusão. Esta transitou. Aí ele apresentou um novo pedido de inclusão. Bem, na prática, ele tinha dois processos, né? O de exclusão e o de lançamento. Desse de exclusão, ele tinha que mandar uma manifestação de conformidade. Do lançamento, ele impugnava. Só que a manifestação ele nunca fez. Então, aqui precluiu o direito de fazer. Virou coisa julgada administrativa. Aqui, ele, no lançamento, na impugnação, ele vai arguir que ele tem que ser reenquadrado. Mas aqui não é mais o fórum adequado para ele discutir, primeiro, por incompetência nossa, segundo, mesmo que tivesse competência por intempestividade, enfim, não tem motivo para arguir. Então, não conhecimento por incompetência desta sessão em conhecer o pedido de... que eu não vou colocar, então, dessa sessão, eu acho que é do... Não, é da sessão a incompetência. A gente não pode conhecer o pedido de enquadramento. De qualquer forma, de qualquer... É que, por exemplo, eu já peguei processo que não era da competência da nossa turma e eu mandei para a turma correta. Esse aqui eu teria que mandar para a sessão correta? Não, porque esse é uma impugnação do lançamento e aquele lá virou coisa jogada administrativa. Em função da exclusão, foi lançada a contribuição. Aí, na impugnação, em relação à autuação de contribuição, ele vai defender também o reenquadramento dele no Simples. Tá. Se ele trouxesse na impugnação... Na verdade, pelo que eu entendi... Se ele trouxesse só essa alegação de reenquadramento, questionando, seja, a exclusão dele do Simples, aí beleza, porque era só essa matéria, era só mandar o processo para lá, e a primeira sessão que desse um encaminhamento devido. Mas não é o caso. E o processo é da sessão, né? O processo é a atuação... Mas aqui, esse, pelo que eu estou entendendo aqui, não é um pedido de enquadramento que foi indeferido pela Receita e ele está recorrendo, aí a competência aí sim seria da primeira sessão. Ele está pedindo o enquadramento, é isso? Não, ele foi escolhido para ser reenquadrado. Ele está argumentando, ele vai trazer, aí eu já estudei ele há muito tempo, mas ele vai trazer argumentos dizendo, não, eu sou optante do Simples por causa disso, disso, disso. Todos os argumentos que defendem sua existência no Simples não podem ser conhecidos, porque a gente não analisa enquadramento ou reenquadramento, ou exclusão, ou, enfim, inclusão. A gente não analisa isso no Simples Nacional. A gente analisa as consequências do ato resultante, ou as consequências do ato. Tá. Vejam, eu entendi perfeitamente tudo isso aí, concordo com você e tal, só estou tentando achar um jeito de colocar isso no dispositivo, entendeu? Então pensa na hora do almoço, na hora do break, a gente pensa junto. Colegas, esse processo aqui, então, tá feito, tá? Essa é a decisão, tá? Eu só vou ver como redigir melhor essa questão do não conhecimento dessa parte, tá? E entre hoje e amanhã, no máximo sexta-feira, eu passo para vocês, então, a versão final. Mas é isso aqui, tá?
Essa Eu decisão. vou te mandar o processo, se ele for pequeno, eu te mando por e-mail para tu dar uma olhada, para tu olhar os... Eu entendi o processo. É só como colocar aqui no dispositivo, entendeu? É a dúvida de como colocar esse não conhecimento, né? Então tá. Então tá, deixa eu até colocar uma observação aqui. Por que não bota conforme o voto do relator? E ele bota lá no voto, né? Nesse ponto eles não gostam. Aquela área lá, que eu esqueci até o nome de Aju, não sei o que, vai devolver se botar conforme o voto do relator. Não, eu tive uma ideia melhor, aí fechou. Eu não preciso colocar por falta de competência do CARF, em não conhecer parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação quanto ao desenquadramento. Pronto. Não falo de competência do CARF, não falo... Ai, já fico mais... Ufa, tirei uma coisa aqui das costas. Não se conhecendo da alegação referente ao enquadramento ou desenquadramento? O Márcio... Não é reenquadramento, Márcio? Porque ele foi excluído. Reenquadramento. É reenquadramento. Isso, na verdade, ele vai defender a sua permanência no Simples, é isso. Ele vai dizer, o que ele se defende contra o ato de exclusão? Ele vai se dizer, eu não incidi na hipótese deste inciso, porque normalmente você é escolhido por um dos incisos da LC 1, 2, 3. Mas, então é isso. Agora ficou show aqui, ó. Acordo dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação referente ao enquadramento no Simples Nacional. Uhum. E na parte conhecida do recurso, perfeito. Aí eu não entro nessa questão. Isso fica lá no teu voto, qualquer coisa você põe no voto lá. Tá bom? Então tá joia. Agora, colegas, vamos passar então para o item... me corrija se eu estiver errado, é o 227, né? Item 227 do Francisco, o recorrente é CLMD Transportes Limitada. Francisco, então, pode fazer a leitura do relatório do voto e, se puder fazer um resumo, desde já eu agradeço. Colegas, como o Rafael já adiantou, isso aqui no dele, isso aqui é semelhante àqueles 24 votos que eu fui relator da reunião passada. Na reunião passada, porque tem vários argumentos, nem todos os contribuintes argumentam os mesmos, agora muitos incomuns. Na reunião passada, eu lia, em cada voto, cada fundamentação que eu não tinha lido ainda na sessão, eu lia aquela fundamentação, e quando ela se repetia, a gente só discutia, mostrava, e eu não li mais. Eu acho que nesse aqui a gente poderia, como todas elas já foram lidas, já de conhecimento do grupo, eu acho que não teria necessidade de eu ler o voto em si, os detalhes. Eu poderia fazer um resumo, só a situação, porque a alegação básica é denúncia espontânea por GFIP entregue em atraso. O que vocês acham? Bom, nesse caso aqui, o contribuinte alega a denúncia espontânea, alega a dupla visita, que seria aquela fiscalização orientadora, e o fundamento igual fundamentei nos votos que o grupo todo acompanhou da reunião passada, que não se enquadra, nós temos súmula na questão de entrega de declaração por atraso, que é a multa mínima de R$500, que ela não afasta a denúncia espontânea. A denúncia espontânea não se enquadra nessa situação. E quanto a dupla visita, que é uma previsão legal para as microempresas e empresas de pequeno porte, do Simples, mas isso se refere a questões trabalhistas, outras questões, mas a lei tributária ela é específica e isso não se admite. Então, eu estou negando o provimento. E já vi também aqui, não é o caso de reconhecer decadência de ofício. Qual voto é esse?
Ok, Francisco, só um instantinho, colegas. Então, colegas, em relação ao item 227 da pauta, o conselheiro relator está encaminhando por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Não? Alguém diverge do voto do relator? Não? Então, no item 227 da pauta ficou acórdão os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. E esse é paradigma para os itens 228, 229, 230, 231, 232, 233 e 234. O próximo também é de sua relatoria, Francisco, é o 235. Pode também já iniciar a leitura do relatório do voto e, se possível, também fazer um resumo, como se fez nesse anterior. Pode começar. Estou me perdendo nos mouse. É um mouse para cada computador aqui. Estou misturando os dois aqui. Bom, colegas, esse aqui, ele alega até a questão da denúncia espontânea, ele alega inconstitucionalidade, alega decadência, denúncia espontânea, inconstitucionalidade, decadência. É isso, basicamente isso. Aí a questão da decadência, eu já vi que não é, mas a gente vai lá para mostrar. A questão da inconstitucionalidade por causa de agressão a princípios constitucionais, isso aqui a gente já tem, já é do entendimento do grupo, posicionamento. Nós temos, inclusive, a súmula, né? A decadência, obrigação acessória é 173, né? 731. Era no calendário de 2010, então seria 2011, né? 1 de janeiro de 2011. E concluiria em dezembro de 2015. E a atuação foi, em 31 de dezembro concluiria, porque a atuação foi 10 de dezembro de 2015, então também não tem decadência. A questão da denúncia espontânea é o mesmo procedimento, a súmula do CAF, não há entrega por atraso, não é beneficiado pelo Instituto da Denúncia Espontânea. Os princípios a gente não tem competência para discutir, a súmula 2 também, e aí igualmente a outra eu nego o provimento. Ok, colegas, em relação ao item 235 da pauta, o conselheiro relator também está negando provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Não. Alguém diverge do voto do relator? Também não. Então, em relação ao item 235 da pauta, do contribuinte Rain Design Ótica Limitada, ME,
O resultado vai ficar: acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Só um instantinho. Eu estava com a câmera desligada, Deni, mas apenas para correção, estava ouvindo vocês, eu fiz sinal com a cabeça, só que eu não tinha percebido que a câmera estava desligada, então estou de acordo com o voto do Francisco, até para que não tenha nenhuma eventual nulidade nesse julgamento. Tá joia, então pode deixar. Obrigado. Então, esse item 235, ele é paradigma para os itens 236 e 237, tá? Vamos agora para o item 238, que também é paradigma, também do Francisco. Pode ir? Pode começar, Francisco. MHI. Semelhante a esses outros, a mesma autuação, mesmos fundamentos, e nesse processo o contribuinte questiona princípios constitucionais, inconstitucionalidade em função disso, e a denúncia espontânea, que são posições já refutadas nos outros votos, igualmente aos anteriores, eu nego provimento. Ok, só um instantinho. Colegas, em relação ao item 238 da pauta, da recorrente MHI-TI, Serviços e Comércio de Informática Limitada, o conselheiro relator está encaminhando por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Não. Alguém diverge do voto do relator? Não. Então, em relação ao item 238 da pauta, o resultado vai ficar: acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Só um instantinho. Eu tenho que fazer tudo aqui na ata, gente, na hora que a coisa está acontecendo, porque se eu deixar para fazer depois, aí complica. Posso esquecer alguma coisa, então tem que estar na hora, assim. Então, o item 238, ele é paradigma para os itens 239 e 240, ok? 239 e 240. Agora vamos passar para mais um processo do Francisco, que também é paradigma, e depois a gente vai fazer um da Ana e depois um do Rafael. Francisco, é o item 241 da pauta. CT Empreendimentos Imobiliários. Esse processo é exatamente igual a esse anterior. O contribuinte questiona só questões de cunho constitucional, ferimento de agressão a princípios constitucionais e a denúncia espontânea. Então, os fundamentos do voto são iguais aos dos anteriores, como tal, eu nego provimento. Só um instantinho. Colegas, em relação ao item 241 da pauta, do contribuinte CT Empreendimentos Imobiliários Limitada, o recorrente está encaminhando por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a esse item? Não. Alguém diverge do voto do relator? Não. Então, em relação ao item 241 da pauta, ficou o seguinte resultado: acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário.
Esse também é um paradigma. Só um instantinho, colegas. Esse é um paradigma, o item 241, ele é paradigma para os itens 242, 243, 244, 245 e 246. Agora, colegas, vamos passar para o item 247 da pauta, de relatoria da conselheira Ana. O processo é da recorrente Associação Amazonense do Ministério Público. Associação Amazonense do Ministério Público. Ana, então, pode passar a leitura do relatório e do voto, e se puder fazer o resumo, desde já eu agradeço. Pode começar. Tá. A associação, ela foi autuada CFL 38, porque deixou de apresentar documento relacionado às contribuições da Lei 8.212. Consta no relatório fiscal que os livros contábeis foram apresentados sem as formalidades exigidas, por ausência de termo de abertura, termo de encerramento e autenticação na junta comercial. A DRJ julgou a impugnação procedente em parte, por entender que não caberia a exigência de autenticação do livro diário na junta comercial, mas entendeu que deveria ter o termo de abertura e de encerramento e manteve a infração e o mesmo valor da multa. Então, por isso que a impugnação foi julgada procedente em parte e o crédito tributário integralmente mantido. A contribuinte foi cientificada da adesão e recorreu sustentando que somente a lei, em sentido estrito, poderia estabelecer penalidade tributária. Os dispositivos tidos como violados não mencionam as formalidades exigidas no livro fiscal, e a impugnação foi julgada procedente em parte e há desproporcionalidade na manutenção do valor integral da multa. O relatório. O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, assim dele conheço e passo a análise da matéria. Das alegações. A primeira alegação, que é da exigência de lei para a cominação de penalidade tributária. Eu fiz aqui uma parte teórica mesmo, eu acho que talvez não precise ler inteira agora dessa violação que ele fala ao princípio da legalidade e que a infração estaria descumprindo, que não tem esse descumprimento. Vocês querem que eu leia essa parte? Por mim não precisa. Tá, então eu concluo essa primeira parte, que seria a violação do princípio da legalidade, dizendo que não merece prosperar o recurso neste tópico. A segunda é a penalidade aplicada, que ela vai aduzir que os dispositivos que teriam sido violados não exigem essa obrigação de que seja apresentado o livro contábil com termo de abertura e de encerramento. Bom, eu vou ler um pouco aqui dessa parte, porque é uma coisa que a gente não vê com frequência, né, do termo de abertura e de encerramento. Que no tocante à exigência de que entre as formalidades o livro contábil tenha o termo de abertura e de encerramento, essa parte está regulada pelo artigo 6º e 7º do Decreto 64567, que regulamenta o Decreto-Lei 486 de 1969, que dispõe sobre a escrituração e livros mercantis. Nesse sentido, é possível que o legislador atribua ao regulamento a incumbência de complementar conceitos jurídicos indeterminados adotados pela lei, competindo ao chefe do Poder Executivo a expedição de decretos e regulamentos para a fiel execução da lei. Aí eu trago aqui o teor dos artigos 6º e 7º desse decreto 64567, que ele fala sobre a necessidade de termo de abertura e de encerramento nos livros contábeis. Aí embaixo eu coloco. E a obrigatoriedade do livro diário decorre do próprio Código Civil, o que estabelece no artigo 1180. Trago o artigo. Diretrizes essas em consonância com o artigo 195, que estabelece que, para os efeitos da legislação tributária, não tem aplicação quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito
de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais dos comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los. Aí eu tô vendo. Ainda que a associação não exerça atividade mercantil e não tenha finalidade lucrativa, encontra-se obrigada a observar as formalidades exigidas pela legislação tributária por força do artigo 15 da Lei 8.212, que equipara a empresa para os efeitos dessa lei. E o artigo 225 do Regulamento da Previdência Social assim estabelece. A empresa é também obrigada a prestar ao INSS e à Secretaria da Receita Federal todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos na forma por eles estabelecidas, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização. Os lançamentos que tratam o inciso 2 do caput, devidamente escriturados no livro diário e razão, serão exigidos pela fiscalização após 90 dias contados da ocorrência dos fatos geradores das contribuições previdenciárias. Aqui eu vou pular um pouco a parte dos artigos, que eu não vou ler os artigos inteiros, e vou concluindo. Assim, a não observância das formalidades exigidas pela legislação tributária sujeita a recorrente ao pagamento de penalidade pecuniária aplicada mediante competente auto de infração. No presente caso, a fiscalização, mediante 3 termos de intimação, intimou formalmente a recorrente a apresentar os livros diário e razão referentes ao período 1 de 2005 a 12 de 2005. E nos termos do relatório fiscal, os livros contábeis foram apresentados sem o termo de abertura e de encerramento, infringindo o artigo 33 e da Lei 8.212, 232 e 233 do Regulamento da Previdência Social. Portanto, sem razão a recorrente. E, por fim, o último tópico, que é a da manutenção do valor integral da multa. Bom, que independente da quantidade de infrações que ela teria cometido, o valor da multa seria mesmo. Então, resumidamente, eu estou falando que tanto faz se foi parcialmente procedente ou não, se 2 infrações ela não cometeu, mesmo que tenha sido uma incorreção, mesmo que fosse só termo de abertura ou só termo de encerramento, o valor da multa seria o mesmo, porque ele é fixo. Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso. É como voto. Ok, Ana. Colegas, a conselheira relatora, então, em relação ao item 247 da pauta, está encaminhando por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Não? Alguém diverge do voto da relatora? Não? Então, em relação ao item 247 da pauta, ficou: acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Agora vamos passar para o item 248 da pauta, do conselheiro Rafael. Esse vai ser um paradigma para vários processos também. Interessante sobre esse processo, o diário ele é obrigado a ser registrado na junta, sim. O NJ achou que não é. Mas tudo bem, não vai interessar na votação, mas o diário é o único que precisa ser. O razão não, mas o diário é. Francisco, eu acho que é porque ela não é uma associação com fins comerciais. Ela é uma associação, na verdade. Aí não seria registro na junta comercial, porque ela não teria essa finalidade lucrativa. Mas aí teria que ser no cartório, né? Isso. E como teria dito que foi junta? Denis, Oi. Esse aqui agora, os próximos processos têm muito paradigma teu, na verdade. Isso. Eu fiz um quadro de síntese, disponibilizei na pasta ali, e como eles são muito paradigma, os que têm alguma coisa em particularidade, por exemplo, decadência ou anistia, eu coloquei o texto em vermelho para pontuar. Tá? Todos eles são contribuições, obrigação acessória das contribuições previdenciárias, já vem do anterior meu e agora do Francisco também. Então, eu vou tentar ser o mais breve possível para a gente... Ok. Colega, só um esclarecimento. Vocês vão reparar na pauta que agora
tem vários processos do Rafael, tá? Eu deixei junto. Por quê? Porque eram todos basicamente da mesma matéria, e aí a gente ganharia tempo no julgamento, né? Então é por isso que tem vários processos agora do Rafael. Então, Rafael, pode então começar então pelo item 248 da pauta, do contribuinte Joel de Souza Lima, ok? Pode fazer a leitura do relatório, do voto, se possível, um resumo. Tá. E pode começar. Tá bom, vamos lá. Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão de primeira instância, que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte, com o fim de distinguir o crédito tributário constituído mediante auto de infração. Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório da decisão de primeira instância, acórdão número 14.932526, proferida pela terceira turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto, DRJ-RPO, transcritos a seguir, folhas 15 a 20. A terceira turma, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação, nos termos do relatório e voto registrados no acordo recorrido, conforme ementa e dispositivo transcrevo, folhas 15 a 20. Intimada, a recorrente interpôs recurso voluntário, folhas 25 e 26, no qual protestou pela reforma da decisão. O recurso voluntário de folhas 25 e 26 é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido. Ele alegou princípios constitucionais, que não houve nenhum desrespeito, aqui ao contrário, foi tudo cumprido dentro do previsto. E entra a questão da súmula CARF número 2, que fala que o CARF não é competente para se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei. Quanto ao mérito, é a obrigatoriedade da apresentação da GFIP tempestivamente, no caso que ele apresentou a destempo, e a multa pelo descumprimento dessa obrigação acessória. Tá? Da questão da responsabilidade do agente, que a gente acabou de falar nos últimos votos aí, que ele tem a obrigação de fazer o lançamento da multa, não cabe redução de penalidade, e eu estou voltando por negar provimento ao recurso voluntário. Ele está bem enxuto, na verdade, ele bem enxuto na questão de informação do processo. Como ele serve de paradigma, eu cortei as informações específicas do processo. É como eu voto. Gostei do texto aqui. Ok, colegas, em relação ao item 248 da pauta, o conselheiro relator, então, está encaminhando por negar provimento ao recurso voluntário. O contribuinte é Joel de Souza Lima. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Alguém diverge do voto do relator? Não? Então, em relação ao item 248, ficou assim a decisão da turma. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Essa decisão é paradigma para os itens 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256 e 257. Rafael, agora vamos passar para o próximo item também de sua relatoria, o item 258. O contribuinte é Comércio de Frutas Showa Limitada. Pode, então, Rafael, passar a leitura do relatório, do voto, e, se possível, um resumo. Pode começar. Tá, eu só estou anotando aqui os paradigmas aqui para depois eu não me perder também no controle. Me dá um minutinho. Só lembrando, colega, só mais uma vez, é bom sempre falar, né, em relação aos processos de vocês, se vocês puderem anotar o que é decidido nos processos de vocês, porque na hora que eu estou finalizando a formalização da atas, eu fico com alguma dúvida, algum item, né, daí eu entro em contato com o relator, aí vocês me passam a informação. Então, nos itens de vocês, se puderem anotar certinho, né, me ajuda daí, tá bom? Tá, vamos lá, 258. Tratou-se de recurso voluntário, depois contra a decisão de primeira instância, que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte,
com o fim de extinguir o crédito tributário constituído mediante auto de infração. Por bem descrever os fatos e razões da impugnação, adoto os excertos do relatório da decisão de primeira instância, Acórdão 1493-765, proferido também pela terceira turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Ribeirão Preto, transcritos a seguir, folhas 31 a 36. A terceira turma julgou improcedente a impugnação nos termos do relatório e voto registrados no acordo recorrido, conforme emenda e dispositivo que transcreve. Intimada, a recorrente interpôs recurso voluntário, no qual protestou pela reforma de decisão, sem contrarrazões ao relatório. O recurso voluntário, de folhas 40 a 48, é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido. Aí eu enfrento os princípios constitucionais alegados, né? E fecho com a questão da súmula CARF número 2. Esse caso, um pouco particular, ele alega decadência, por ser obrigação acessória, igual já foi lido aqui toda a questão. Nós temos a súmula CARF número 148, né? E aí eu trago o texto aqui em vermelho destacado nessa questão particular. Assim compreendido, traço de declaração referente à competência de dezembro 13 de 2013, ano calendário 2013, folha 22. Por conseguinte, a atuação hora contestada se aperfeiçoa nos termos legais, eis que a ciência do respectivo lançamento se deu em 10 de maio de 2018, folhas 32, anteriormente à consumação da decadência itiada. Isso posto, essa apresentação não pode prosperar, por conta sem fundamento legal razoável. Então, eu estou negando a alegação de decadência. Aí entra uma questão, de novo, da obrigatoriedade da apresentação tempestiva da GFIP, o porquê da multa e a previsão da multa por descumprimento da obrigação acessória, certo? A questão da denúncia espontânea, a gente já leu em outro processo meu, um já foi rebatido hoje à tarde essa questão, isso é obrigação acessória, então não cabe aqui. Tá? A responsabilidade objetiva do agente e não pelo lançamento, não cabe redução de penalidade no presente caso, faço uma vinculação jurisprudencial e voto por negar provimento ao recurso voluntário. Ok, Rafael. Colegas, em relação ao item 258 da pauta, comércio de frutas Showa Limitada, o conselheiro relator está encaminhando por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a esse processo? Não. Alguém diverge do voto do relator? Também não. Também não divirjo. Então, em relação ao item 258, ficou: acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Esse item 258 será paradigma para os itens 259 e 260. O próximo item agora é o item 261, também do conselheiro Rafael. O contribuinte é Francal Comércio de Calçados e Confecções Limitada. Pode, então, passar a leitura do relatório do voto, Rafael, e, se possível, um resumo. Pode começar. Só um minutinho aqui que eu vou fazer as anotações dos paradigmas aqui para fazer o acompanhamento com vocês. Ok, fica à vontade. Tá. O 261 da pauta, Francal Comércio. Vamos lá. Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão de primeira instância, que julgou improcedente a impugnação apresentada pela contribuinte, com o fim de extinguir o crédito tributário constituído mediante auto de infração. Me reporta aqui novamente aos fatos e razões do relatório, do acordo, número 1483-209, proferido pela 12ª turma de julgamento de Ribeirão Preto, as folhas 41 e 48 dos autos. Por unanimidade, julgou improcedente a impugnação nos termos do relatório e voto registrado no mencionado acordo. Intimada, a recorrente interpôs o recurso voluntário, folha 58 a 74, no qual protestou pela reforma da decisão, sem contrarrazões ao relatório.
O recurso voluntário de folha 5874 é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido. Ele alegou os princípios constitucionais aqui. Alega a questão de decadência. Tá, então eu vou pular a parte toda fundamental técnica aí, aplica-se a súmula CARF número 148, assim compreendido, trata-se de declaração referente à competência março de 2009, calendário 2009, ano calendário, folha 34. Por conseguinte, a atuação era contestada aperfeiçoou nos estritos termos legais, eis que a ciência do respectivo lançamento se deu em 7/10/2014, folha 36. Ou seja, anteriormente à consumação da decadência pleiteada. Isso posto, essa pretensão não pode prosperar, por conta sem fundamento legal razoável. Então, eu faço a decadência alegada, tá? Aí eu falo da obrigatoriedade da apresentação tempestiva da GFIP, da multa por descumprimento da obrigação acessória, da denúncia espontânea, que aqui não cabe, a gente aplica o enunciado da súmula CARF 49, e aqui entra anistia e remissão. Então, toda a fundamentação jurídica está aí. No caso aqui em particular, posto assim a questão, passo a analisar o caso concreto. Segundo o encontro no processo, em 7/10/2014, folha 36, houve a ciência ponto alto de infração, folha 34. Lavrado em face da entrega intempestiva da GFIP referente à competência março 2009, cujo termo final de apresentação seria o mês seguinte, visto que houve pagamento de folha, base de cálculo. Contudo, o referido documento somente foi remitido em 9 de fevereiro de 2010, folha 34. Por conseguinte, a recorrente não poderá se beneficiar nem da anistia nem da remissão pretendida. Porque a lei criou, depois houve a previsão, só para, não sei se você quer que relembre essa parte ou não precisa? Por mim não precisa. Se os outros quiserem ler, fique à vontade. Tá, então, já que não precisa, então eu vou pular. A responsabilidade objetiva do agente pelo lançamento, a redução da penalidade que não cabe, vínculo decisões jurisprudenciais, e, por fim, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Ok, então, Rafael, em relação ao item 261 da pauta, da Francal Comércio de Calçados e Confecções Limitada, o conselheiro relator está encaminhando por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a esse processo? Uma pesquisa mostrou o seguinte. Escutaram aqui? Deixa eu colocar no silêncio. Mas estava no silencioso. Engraçado, né? A Google ultrapassa o silencioso. Então, alguém gostaria de fazer algum comentário em relação ao item 261 da pauta? Não? Alguém diverge do voto do relator? Ninguém diverge? Então tá, em relação ao item 261 da pauta, ficou então a seguinte decisão. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Eu também acompanho. O item 261 da pauta será paradigma para os itens 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280 e 281. Ok? Agora vamos para o item 282, também do conselheiro Rafael, do contribuinte JPP Painéis de Publicidade Limitada. Rafael, então, pode passar a leitura do relatório do voto. Tá, só estou anotando aqui os paradigmas aqui para não perder na... Já está disponível lá também esse voto?
282. JPP, Painéis de Publicidade Limitada. Trata-se de recurso voluntário, interposto contra a decisão de primeira instância, que julgou improcedente a impugnação apresentada pela contribuinte, com o fim de extinguir o crédito tributário constituído mediante auto de infração. Eu vou destacar de novo o acórdão 1497-208, proferido pela terceira turma da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto, folhas 36 a 42. O relatório deles, eles fizeram por decisão unânime, foi julgado improcedente a impugnação. Intimada, a recorrente interpôs o recurso voluntário, folhas 47 a 56, no qual protestou pela reforma da decisão, sem contrarrazões ao relatório. O recurso voluntário de folhas 47 e 56 é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido. Aqui a gente enfrenta de novo os princípios constitucionais. O mérito aqui da obrigação, o mérito do feito é a obrigatoriedade da apresentação tempestiva da GFIP. A consequência é a multa por descumprimento dessa obrigação, né, acessória. E aqui tem denúncia espontânea, aqui ele alega denúncia espontânea. Pulando a questão técnica toda aqui, vamos para o fato concreto. Aqui não coloquei especificado, usei a questão de paradigma. Dá um minutinho, só para abrir o processo, colocar especificar as datas só. O ano calendário é 2010, esse aqui é o do 282. Viu, colegas? Às vezes, assim, quando a gente traz um acórdão aqui para a sessão de julgamento, às vezes é bom ter no voto da gente o número da página, porque ajuda os demais colegas na hora de pesquisar ali no e-processo, tal, as folhas, é bom, né? Mas na hora de formalizar o acórdão, assim, é bom retirar essas número de página, essas informações bem específicas do processo, quando o processo é paradigma, tá? Aí facilita o CAF na hora de replicar essa decisão nos repetitivos. Mas aqui, para a gente, pode trazer, mas daí só na hora de formalizar, deve tirar alguma informação que é muito específica do paradigma e que não vai ter nos outros. Bom, nos que eu trouxe, que era paradigma, essa semana, eu enchi de página, de folha e tal, mas já vi que eu vou ter que tirar um monte de coisa, senão vai ser difícil de replicar depois. Então, tá. Eu só estou procurando aqui quando ele está intimado, tá? Porque o ano calendário é 2010, o processo é 2016, está dando prazo, mas só para não... Isso parece que foi até um programa da Receita, que todos que eu encontrei aqui, a ciência, se não me falha nada, todos foi da autuação, foi no dia 10/12/2015. É isso mesmo. 10 de dezembro de 2015, data da CIA.
10 de dezembro de 2015. Então tá, edição 10 de dezembro de 2015, está dentro do prazo. Obrigação acessória, olha o seguinte. Começar em 2011. Tá? 2011 começaria. Tá? Deixa eu passar então aqui. GFIP, denúncia espontânea. Não cabe denúncia espontânea aqui. Ele também alega denúncia espontânea. Mas aqui não tem decadência, eu fiz confusão. Ele pede denúncia espontânea, não é decadência, gente. Vamos lá, perdão. Ele alega denúncia espontânea, o que não caberia aqui nessa obrigação. De acordo com a súmula CARF número 49. A responsabilidade objetiva do agente, redução de penalidade também não tem. E então, no final, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Ok, colegas, em relação ao item 282 da pauta, contribuinte é JPP Painéis de Publicidade Limitada, o conselheiro relator está encaminhando por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a esse processo? Não. Alguém diverge do voto do relator? Não. Então, em relação ao item 282 da pauta, ficará assim a decisão. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Esse item 282 é paradigma para os itens 283 e 284. É o seguinte, gente, no meu relógio, a gente tem uma divergência de relógio, né? O meu falta 11 minutos para as 4. Eu acho que dá para fazer mais um, pelo menos o Rafael, daí a gente faz um intervalo, pode ser? Vocês estão cansados de ouvir essa voz de pato rouco meu, né? Então. Vamos fazer mais um teu, Rafael? O que é o item 285? A gente está na pasta, está disponível já. 285, daí fazemos intervalo. 285. Eu vou fazer, inclusive, colegas, eu vou pedir um intervalo de uns 20 minutinhos, que eu vou ter que dar um pulinho na casa do meu pai e voltar, mas é rápido, ele mora na rua do meu prédio aqui, sabe, mas eu tenho que ir lá levar um negocinho para ele, essa encomenda que chegou aqui em casa é dele, aí ele está precisando dessa encomenda, então eu vou levar lá, e já volto daí, tá, então 20 minutinhos no máximo eu já estou de volta. Então... 285, PW, Serviços de Comércio Limitada. Isso, 285. Então, Rafael, pode então fazer a leitura do relatório e do voto. Ok. Trata-se de recurso voluntário, proposto como decisão de primeira instância, que julgou improcedente a impugnação apresentada pela contribuinte, com o fim de distinguir o crédito tributário constituído mediante auto de infração. O julgamento foi feito pela também terceira turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento, em Ribeirão Preto, número do acordo 1483-209, folhas 43 e 49. Intimada, a recorrente propôs recurso voluntário, folha 60 a 74, o qual protestou pela reforma da decisão. Sem contra-razões, é o relatório. O recurso voluntário, folha 60 a 74, é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido. Enfrentamos aí de novo os princípios constitucionais. No mérito daquele alega a preliminar de decadência, então, uma questão destacada aí para vocês já, assim compreendido, trata-se de declaração referente à competência de dezembro de 2013, 2016, por conseguinte, a atuação hora contestada se aperfeiçoou nos estritos termos legais, eis que a ciência do respectivo lançamento se deu em 4 de maio de 2018, folha 16, anteriormente à consumação da decadência pleiteada. Isso posto, essa apresentação não pode prosperar, por conta sem fundamento legal razoável. Tá? Lembrando a competência de 2013, seria janeiro de 2014, inclusive, então nós temos uma obrigação acessória mais um ano, correto? Da obrigatoriedade da apresentação da GFIP tempestivamente, da consequência, a multa, na verdade, por descumprimento dessa obrigação acessória,
da denúncia espontânea, que por estratégia de obrigação acessória, a gente se reporta, nós nos reportamos aqui a súmula CARF novamente. Aqui ele trata de anistia e remissão tributária, de acordo com a Lei 1307 de 2015. Todavia, segundo o consta do processo, em 4/5 de 2018, foi 16, houve a ciência do auto de infração lavrado em fase da entrega intempestiva da GFIP, referente à competência em dezembro de 2013. Contudo, cujo termo final de apresentação seria o mês seguinte, visto que houve pagamento da folha da base de cálculo. Contudo, o referido documento somente foi remetido em 12/9 de 2014, foi 16. Por conseguinte, a recorrente não poderá se beneficiar nem da anistia, nem da remissão pretendida. Então, também nego esse pedido aí que eu diferenciava dos processos anteriores. Falo de novo da responsabilidade objetiva do agente, não cabe redução de penalidade, faço a vinculação jurisprudencial e termino voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. É como eu voto. Ok, colegas, em relação ao item 285 da pauta, do contribuinte PW Serviços e Comércio Limitada, o conselheiro relator está encaminhando por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação ao processo? Não. Alguém diverge do relator? Não. Eu acompanho o relator também. Então, em relação ao item 285 da pauta, ficou assim: acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. O item 285 é paradigma para os itens 286, 287, 288 e 288, tá? São apenas 3 repetitivos, 286, 287 e 288. Querem fazer um intervalo agora? Querem fazer um intervalo agora? Até para descansar um pouco a voz, a garganta do Rafael. A gente vai fazer mais alguns dele na volta, mas eu acho que está indo num ritmo bom, assim. Parabéns, Rafael, você está indo direto ao ponto, sendo conciso, não está deixando nada passar. Parabéns. Então tá, colegas. Meu amigo. Agora é 5... Cortou, Márcio, não entendi. Estou dizendo aí que está sendo muito favorecido, conselheiro amigo. Está sendo... Não estou gostando, estou com ciúme. Colegas, podemos retornar às 2h15? No meu relógio é 3h55, daria 20 minutos. Eu acho que no de vocês pode ser até menos, né? Então, 2h15. 4. Oi? 4h15. Ai, perdão, 4h15. Só para eu saber, Ana, no teu relógio, que horas são? 3h59. Ele está ajustado com a hora certa. 3h59? Então tá. Pode ser às 3h15, então, né? Às 4h15, né? Às 16h15, né? Então tá jóia. É 4h15, né? 4h15. Então tá bom, 4h15, gente.